Bom, a tecnologia, ela vem revolucionando e trazendo muitos desafios para as nossas negociações do dia a dia. E a pandemia, ela acabou acelerando algumas dessas transformações. E aí a gente passou a ter que usar outros meios, outras ferramentas como um meio de negociação, como por exemplo a mensagem de texto e videoconferência. Agora, Uhum. não adianta, se você quer se destacar e construir uma carreira de sucesso, você precisa aprender a melhor forma de obter resultados em qualquer tipo de negociação feita com qualquer tipo de meio. Então, o nosso objetivo aqui hoje é explorar um pouco mais esses meios de comunicação e como que a gente vai extrair o máximo deles. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no programa Negociação sem Complicação. E aqui nesse espaço a gente mostra para você como dominar a arte da negociação e assim construir uma carreira de sucesso. Eu sou Karine Ferraz Eu sou Alexandre Cury. e hoje nós vamos conversar sobre as formas de comunicação numa negociação. Bom, Alexandre, se nós perguntarmos para a nossa audiência qual tipo de comunicação é mais efetiva, eu imagino que a resposta mais intuitiva seja que a negociação presencial funciona melhor. Mas imagino também que tem situações que a gente não consegue negociar de forma presencial, então a gente tem que optar por outros meios. Você acha possível ter os mesmos resultados de uma negociação presencial utilizando, por exemplo, um meio escrito, um e-mail, uma mensagem? Você acha possível? Eu acho que tem duas questões que a gente precisa discutir aqui. A primeira é quando a gente olha para a questão da comunicação em si. E todo o processo de negociação é uma comunicação, não tem jeito. E o que eu queria mostrar aqui é a regra do 738-55. Essa regra ela foi desenvolvida de acordo com alguns estudos feitos na Universidade de Los Angeles, a UCLA, e foi liderada pelo psicólogo Albert Mehrabian. E o que ele quer dizer é o seguinte: o que é esse 738-55? 55% da comunicação ela é transmitida pela sua linguagem corporal, pela linguagem não verbal, seja através de gestos na face, do corpo, alguma coisa assim. 38% vem do seu tom de voz. E só 7% vem do conteúdo da mensagem propriamente dita, ou seja, as palavras que você escolhe para colocar na mensagem. Então, Uhum. olhando por esse aspecto, aquela conclusão intuitiva que você teve é verdade. A comunicação presencial, onde você consegue enxergar a linguagem corporal, a linguagem não verbal da outra pessoa, ela é fundamental para uma comunicação realmente efetiva. Através desse tipo de comunicação, a gente de fato aproveita 100% dela. Entendi. Isso faz sentido. Mas você mencionou um outro aspecto que a gente deveria considerar. Qual é esse aspecto? Exato, porque não dá só para olhar para esse aspecto da comunicação. A gente tem que olhar o aspecto da tecnologia. E isso já era uma realidade antes da pandemia. Na verdade, a pandemia acelerou algumas coisas que iam acontecer de qualquer forma. Uhum. Antigamente, tudo era feito pessoalmente. Qualquer coisa que você precisasse era feito pessoalmente. Como a tecnologia começou a evoluir, esse tipo de comunicação via texto, e-mail, telefone, videoconferência, ele ganhou uma proporção maior na nossa vida. Hoje, a gente está muito mais conectado que no passado. E a pandemia acabou reforçando isso. Então, não tem como fugir disso. Isso é uma realidade. Uma boa parte das negociações, ela já está migrando para novos formatos de comunicação. Então, cabe a gente entender isso, aceitar isso como uma realidade e ver quais técnicas a gente precisa usar para tirar o maior proveito disso. Eu entendo. Mas aí também vem um outro problema, porque a gente sabe que a negociação presencial é mais efetiva porque a gente está ali na frente da pessoa, a gente consegue perceber os gestos que a pessoa está usando, o tom de voz, uma série de aspectos que numa mensagem de texto a gente não tem como controlar. Então, como que a gente pode fazer essa ponte? Como que a gente pode deixar a negociação
por mensagem, a negociação por e-mail, por WhatsApp, seja o que quer que a tecnologia nos obriga a fazer, porque também tem a questão de que hoje com a tecnologia a gente tem que estar muito mais disponível do que antes da tecnologia, né? Agora, um WhatsApp, a gente recebe um WhatsApp, a gente se sente na obrigação de responder aquilo. E antes a gente estava disponível ali na forma presencial durante o horário de trabalho. Hoje não é mais assim. Então, ainda que a gente negocie parte presencialmente, a gente acaba sendo obrigado a negociar por texto também. E como que a gente faz essa ponte para deixar a negociação não presencial tão efetiva quanto a presencial? Bom, enquanto negociadores, a gente vai ter que se adaptar, porque não tem jeito, isso não volta. A tecnologia e isso não tem retorno. Agora, o que acontece? A gente já entendeu que a negociação é fundamental para o sucesso da nossa carreira. A gente vai ter sucesso na carreira se a gente for bom negociador. Então, para isso, a gente vai ter que tirar o maior proveito da forma de negociação que tiver disponível. E continuar obtendo o resultado independente dessa forma. Por isso que é importante a gente entender os pontos positivos e os negativos de cada meio de comunicação. E é isso que a gente tem que explorar para que a gente possa continuar conduzindo negociações bem-sucedidas. Eu entendi. Isso é bastante interessante. Então, na sua opinião, a gente pode ter resultados também excelentes através de outras formas que não a forma presencial, as formas que a tecnologia nos trouxe. É isso. Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente precisa fazer é desenvolver técnicas para poder fazer isso. Com as técnicas a gente consegue. Então, porque o que acontece? Se você tentar negociar por texto, do mesmo jeito que você negocia pessoalmente, e muitos negociadores cometem esse erro, você não vai ter o mesmo resultado. A negociação é completamente diferente. Eu mesmo acabei vítima, vamos dizer assim, dessa falta de cuidado, porque isso é uma falta de cuidado. Eu sempre fui uma pessoa muito favorável a negociar pessoalmente. Eu sempre achei, e conhecendo as regras de comunicação, eu sabia do impacto que isso, o impacto de você estar presente. Então eu sempre preferi e sempre incentivei o pessoal que trabalhava comigo a sempre estar negociando pessoalmente, porque isso é muito melhor. Aí o que aconteceu? Começou o WhatsApp começou a crescer, tudo. E a pessoa que negociava pelo cliente comigo, ela acabou me fazendo uma consulta pelo WhatsApp. E é lógico, como você falou, a gente está disponível, eu não posso simplesmente não responder. Então, ela fez uma consulta, eu respondi. Aí o que aconteceu? Ela perguntou uma outra coisa, eu respondi. Quando eu notei, a gente já estava no meio de uma negociação via texto. E, na verdade, o que ela queria? A consulta dela, ela queria um plano de redução de custo. Aí o que acontece? Eu não podia me comprometer com um valor fixo, né? Então eu falei para ela o seguinte, olha, vamos fazer um estudo, vamos trabalhar, eu acredito que dá para chegar até uns 5% de redução. Agora, na minha cabeça estava claro que essa redução não era um compromisso, isso era condicional a uma série de outros fatores que estavam lá nas mensagens, de acordo com o que eu estava interpretando. E o que eu tinha entendido também é que a mensagem ela era apenas uma consulta, né? Não era uma coisa para fechar aquilo lá, a gente ia precisar de uma coisa mais formal e eu ia ter que estar lá de fato presencialmente, né? Eu considerei o assunto fechado e, do meu ponto de vista, não existia nenhum tipo de compromisso da minha parte. Bom, passou umas 2 semanas, eu recebi um e-mail, e aí o e-mail já veio aquela coisa mais formal, com cópia ao presidente da empresa que eu trabalhava, simplesmente pedindo para eu confirmar os 5% de redução que tinham sido negociados pelo WhatsApp. Uau. Bom, aí você imagina, eu quase caí para trás da cadeira, eu falei, não, peraí. E eu respondi, eu falei, não, peraí, eu não me comprometi com nada. Bom, aí você pode imaginar que a negociação virou uma guerra, né? Por quê? Começa um ataque, não, você se comprometeu, não me comprometi, olha o que eu escrevi aqui, olha o que você escreveu ali, e ficou nessa, virou de fato uma guerra, né? E aí, claro, né, que quando você entra numa guerra, você tem aí que mostrar, que justificar. Eu baixei todas as conversas do WhatsApp e acabamos passando essas conversas
por um comitê lá na empresa que eu trabalhava para entender o que tinha acontecido de fato. A coisa tomou uma proporção muito grande. Para você ter uma ideia, era o maior cliente da empresa que eu trabalhava. Então, isso tem proporções. E aí o que acontece? Depois que passou, 15 dias depois, quando eu pegava o conteúdo das mensagens que eu troquei com ela, eu via que a coisa não era totalmente clara. Então, tinha dúvidas em relação a se eu tinha me comprometido ou não. Eu mesmo lendo as mensagens, isso acabou ficando claro. Então, eu tinha consciência que eu não tinha me comprometido, mas ali o que estava escrito, que era o que valia, não era tão claro. E na interpretação dela, se não era tão claro, aquilo para ela era um compromisso. E é claro que a gente ajusta a comunicação ao que a gente quer enxergar e ao que é conveniente para a gente. Né? Então, bom, aí iniciamos depois dessa guerra, iniciamos uma outra negociação, que eu precisava reduzir, né, esse percentual. E no final, a gente até conseguiu reduzir de 5% para 3%. Mas ficou um certo ranço, ficou um rancor por parte dela. E toda vez que a gente se encontrava, ela jogava isso na minha cara. Não tinha jeito. Então, qual que era a sensação dela? Que eu tinha dado para trás depois que eu fui pressionado dentro da empresa. E não adiantava falar que nada, não era nada disso, não aconteceu nada disso, não importa. Para ela, era o que tinha ficado. Ou seja, eu tinha dado para trás dentro da negociação. E ficou essa percepção, o que é extremamente ruim. Né? Então, o relacionamento ficou abalado por um bom tempo. Depois a gente conseguiu reverter tudo, mas você passa um período relativamente longo sofrendo com as consequências de ter feito uma comunicação, ou melhor, de ter utilizado um estilo de comunicação que era presencial através do texto. Não dá para fazer isso. Então, o que você precisa entender? Que são técnicas, né? Cada forma de comunicação ela tem algumas limitações. E você tem que usar essas formas respeitando a característica de cada uma delas. Se você não fizer isso, vai cometer o mesmo erro que eu cometi, né? Você não pode imaginar que você vai negociar da mesma forma que você negociava antes, sendo que a tecnologia mudou. Você vai negociar por texto via WhatsApp, você vai negociar via e-mail, você vai negociar por telefone, videoconferência, ou seja, cada uma dessas formas tem peculiaridades que têm que ser respeitadas e são cuidados que você tem que tomar, porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo. Nossa, que confusão. Eu imagino que. Não tinha passado isso pela minha cabeça, mas eu imagino que deve ser muito comum. A pessoa nem imagina que está negociando por texto quando está negociando por texto, né? O que você falou, a gente é consultado, responde ali informalmente, não toma cuidado com as palavras, porque as palavras podem ser muita confusão toda que você mencionou. Agora, você acredita que se a negociação tivesse sido presencial, essa história que você contou, o resultado seria diferente? Ah, tenho certeza, porque pessoalmente a história ia ser outra, porque é uma questão diferente. O grande problema foi eu ter tentado usar uma forma de negociar presencial através do texto. Então isso é complicado. Mas tem um outro lado também, tá? Não é só coisa ruim que acontece, né? Tem uma história, essa história é fantástica, né? Quem conta pra gente é o Josh Weiss. E como aconteceu isso lá numa negociação lá nos Estados Unidos e como pode ter sucesso também uma negociação por texto, porque não adianta a gente imaginar que não, se é por texto ela está fadada ao fracasso. Não é isso. Ela tem que ter sucesso também. Está mudando o mundo, né? E essa história que ele conta é interessante porque é uma negociação de reféns. Isso aconteceu em 2011 lá em Michigan, nos Estados Unidos. Então, o que estava acontecendo? Estava tendo um assalto em um posto de gasolina. A polícia chegou e o assaltante ele conseguiu fugir até o carro. Mas aí a polícia cercou ele e ele não saiu do carro, ele não saiu do posto. Então, ele ficou dentro do carro, dentro do posto, e aí ele começou a ameaçar se suicidar. Nossa. E aí veio o negociador da polícia para resolver a questão. E aí o que acontecia? O negociador da polícia começou a ligar para ele. E ele não atendia de jeito nenhum
os telefonemas. E aí, claro, né, como é que você vai negociar se você não consegue conversar com o assaltante? Fica muito difícil, né? De Sim. repente, o negociador da polícia recebeu uma mensagem de texto do assaltante. E aí, de início, ele ficou sem ação, porque ele nunca tinha negociado por texto, né? Então, era uma coisa, fala, bom, o que eu faço agora? Aí ele começou a responder. E aí ele Uhum. começou a trocar mensagens com o assaltante. Aí, num determinado momento, o assaltante pediu para falar com a namorada e parou as comunicações, né? Então, o negociador da polícia continuou falando com ele, continuou mandando mensagem e tal, até que o assaltante pediu uma garrafa de água. Então, nesse momento, o negociador da polícia viu que ele estava tendo um acesso, ele já estava pedindo alguma coisa. E aí aconteceu uma coisa interessante. O que aconteceu? O policial que ia levar a garrafa, ele não podia chegar perto do carro, ele tinha que jogar a garrafa dentro do carro. Aí ele abriu o vidro, o cara jogou a garrafa e errou a janela, né? Bateu no carro, voltou, ele teve que jogar outra vez. Aí o negociador da polícia, ele mandou uma mensagem de texto tirando sarro do policial, né? Dizendo que ele tinha o braço fraco, mandou pro assaltante. E aí o que aconteceu? O assaltante respondeu com um emoji, aquele emoji da carinha sorrindo. Ele respondeu com a carinha. Aí o que Já criou ali uma acontece? intimidade com o assaltante. É justamente isso. Ele conseguiu um caminho de comunicação com o assaltante. Ele estabeleceu. Porque normalmente o que a gente faz numa negociação, e uma negociação com reféns, isso acontece. É claro que é uma negociação um pouco mais complexa dessas do dia a dia, mas você estabelece conexão com o assaltante, né, ou com a outra parte da negociação. Então, o que aconteceu? Quando ele mandou a carinha, ele viu que ele tinha estabelecido conexão. E quando você estabelece conexão, a coisa flui na negociação. No Uhum. final das contas, o assaltante aceitou conversar por telefone, né? Ele começou a insistir e 15 minutos depois que eles começaram a conversar, aí ele já se entregou e acabou tudo bem. Mas o que eu quero dizer com essa história é que não adianta lutar contra. Você vê que o negociador da polícia nunca tinha negociado por texto. Agora, naquela hora, o que restou para ele? Ele só tinha isso para fazer. E com a gente é a mesma coisa. A tecnologia chegou para ficar. Então, os negociadores vão ter que aprender a lidar com isso sem comprometer o resultado. E essa é a Uhum. única forma de utilizar a negociação para alavancar a sua carreira, para ter uma carreira de sucesso. Você precisa extrair resultado desse tipo de negociação, qualquer que seja o meio. Não tem jeito. Mas para isso a gente precisa de técnica. Nossa, curioso essa história que você contou, hein? Fiquei pensando, as pessoas devem imaginar que por texto não tem conexão, uma coisa fria, impessoal, você não tá vendo outra pessoa, a reação dela e tal. Então, gente, é possível, né? Utilizando aí, como você disse, as técnicas corretas, é totalmente possível. E pensando na vida corporativa, a vida profissional de cada um de nós, é inegável que a gente vai trocar inúmeras mensagens de texto, WhatsApp, vai negociar muito com o chefe, com as outras pessoas. A gente vai ter que dirigir mensagens para todo mundo. E de que forma a gente faz isso, né? Se a gente escolher fazer com técnica, com cuidado, a gente pode estar preservando a nossa relação com os outros e até conseguir uma posição de destaque, porque é isso que todo mundo quer na carreira, né? A gente quer crescer na carreira. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando também, né? A gente está aqui conversando sobre negociação não presencial. E quando a gente fala em negociação não presencial, logo vem à cabeça o quê? Negociação por texto. Então, sei lá, um e-mail, um WhatsApp. Mas tem alguma outra forma de negociação não presencial que você gostaria de destacar hoje, Alexandre? Sim, sim, a gente tem algumas formas, na verdade. E cada uma tem a sua especificidade. Então, elas têm os pontos positivos e têm os negativos. Então, Uhum. as formas de comunicação que a gente vai conversar hoje, vamos colocar elas numa escala de maior fluência de comunicação para pior fluência de comunicação. Então, é Certo. videoconferência, telefone, Uhum. e-mail e texto. Agora, a Tá. pergunta que um negociador tem que se fazer para cada negociação
quais são os meios mais adequados para ele usar naquela negociação. E por quê? Então, Sim. a gente precisa ter em mente que em alguns casos, e por isso que eu usei o plural, a gente vai usar mais de um meio de comunicação, mais de uma forma. Entendi. Então, para a gente discutir um pouco mais em detalhe, vamos começar com as mensagens de texto. Aí depois, Uhum. se a gente julgar mais conveniente, a gente passa por uma ligação telefônica, passa por um vídeo. Essa pode ser uma estratégia. Então, Sim. vai depender da negociação, você utiliza uma estratégia diferente. Entendi, até porque, como você disse, acho que é impossível negociar tudo ali no presencial. A gente acaba, de uma forma ou de outra, combinando algum outro meio de comunicação, com certeza, dependendo da negociação que a gente está envolvido. Agora, já que são tantos meios não presenciais, o que você acha da gente discutir ali os pontos fortes e os pontos fracos de cada um desses meios? Até para ajudar quem está nos assistindo a escolher ali qual o tipo de negociação, qual o meio mais adequado para a negociação que eles estão conduzindo. O que você acha? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Podemos começar por mensagem de texto? O que você acha, e-mail? Isso. Vamos falar de mensagem de texto e e-mail junto, porque Uhum. esse tipo de mensagem está envolvido em texto de qualquer forma, né? Um Certo. dos pontos mais positivos que a gente tem desse tipo de mensagem é que ela permite que o negociador pense antes de responder. Por quê? Quando você está numa negociação ali presencial, aconteceu alguma coisa, você tem que responder de imediato. Quando você recebe uma mensagem de texto ou um e-mail, você não necessariamente precisa responder em tempo real. Né? Esse tipo de Uhum. discussão, ela não é de tempo real. E isso é interessante numa negociação e a gente precisa explorar isso. Até tem casos onde os negociadores acabam sendo muito ansiosos. E essa é uma boa estratégia. Por quê? Quando ele é muito ansioso, ele tende a enfiar os pés pelas mãos numa negociação presencial. Nessa, ele ganha tempo para se preparar melhor para a resposta. Então, Entendi. mais que isso, esse tempo que você ganha, você tem que usar para pensar, tá bom, se eu responder isso, o que vai acontecer? E aí você tem o tempo para conversar com outras pessoas que estão envolvidas, para se assegurar que a oferta que você vai fazer por texto, ela de fato atenda os seus interesses, né? Então, o fato é, você não precisa responder na hora. E isso também ajuda o negociador a lidar com as suas emoções. É um ponto positivo, né? A gente sabe que não controlar a sua reação depois de uma forte emoção, ela pode comprometer o resultado da negociação. E pode conduzir você a fazer concessões que você não faria. Você vai estar sob uma pressão maior, você pode receber uma ameaça. Então, ali na hora, se você não conseguir controlar bem a tua reação, você pode acabar comprometendo a tua reação. Então, ter tempo para você se acalmar, raciocinar, ver como você vai reagir é alguma coisa muito valiosa. Tem um outro ponto positivo de você negociar por texto, que é você acaba, enquanto você faz a negociação, você acaba gerando um registro por escrito da negociação. Uhum. E isso acaba, se no futuro acontecer um impasse, você pode usar esse registro. A questão é, você tem que cuidar para que o que você tem escrito, ele de fato seja um registro que você pode usar. Então esse é o cuidado que você tem que ter. O grande problema desse tipo de negociação, que você perde totalmente a comunicação não verbal, você perde o tom de voz. Então você perde por volta de 93% da comunicação, conforme aquela regra 7, 38, 55 que eu expliquei no começo. Então Uhum. você perde 93% da comunicação. E isso pode ser prejudicial, né? Pode acabar em insultos, ameaças, escalonamento de decisão e até quebrar o relacionamento, né? A história que eu contei hoje, lá no começo, era justamente isso, né? A negociação por texto, ela pode ser mal interpretada pelo outro lado. E isso é um problema, porque dependendo, a gente tem que ter em mente que não é a gente que vai ler a mensagem. Porque a gente Uhum. escreve acreditando que está claro e tudo, só que a gente está pensando com a nossa cabeça. Então você está pensando, Sim. bom,
Se eu lesse isso, tudo bem. O que acontece é que não é você que vai ler isso, é uma outra pessoa. E ela pode interpretar isso de uma forma equivocada. E aí isso gera o famoso mal-entendido, que é terrível para a negociação. O que acontece também é que uma negociação via texto, via e-mail, ela tende a ser mais focada em barganha posicional. E ela não tende a identificar a solução de ganhos mútuos. E isso é uma questão de natureza desse tipo de negociação. Por quê? São informações de idas e vindas. Então você manda, a outra pessoa responde, você responde de novo. Então são idas e vindas. E isso é típico da barganha posicional. Quando você vai discutir as opções, é diferente, você está buscando soluções de ganhos mútuos. Só que você não consegue discutir as opções por e-mail, não é tão fácil assim. Tá? Então, isso é uma parte complicada. Uma outra questão que afeta muito esse tipo de negociação é que, como você vai identificar valor para o outro lado dentro de uma negociação, e a gente sabe o quanto isso é importante. A forma que você tem é criar uma conexão com o outro lado. E normalmente a gente faz isso através da escuta ativa, de rapport. Agora, numa negociação por texto, por e-mail, você não tem isso. Então, talvez você corra o risco de perder a oportunidade de entender o que é valor para outra pessoa e aí para a negociação como um todo, né? Porque quando você entende isso, consegue mostrar para a pessoa o que você pode fazer, fica mais fácil, né? A negociação por texto, ela acaba bloqueando um pouco isso. Nossa, são muitos desafios, né? Apesar da negociação por texto ter aquela parte boa que eu imagino que muitas vezes no meio de uma negociação difícil, presencial, todo mundo queria ter, que é aquele tempinho para pensar, por texto a gente tem. Tem todo o outro lado, né, de tomar cuidado com as palavras, você não está vendo a outra pessoa, não tem rapport, dificulta a comunicação, é complicado. Você teria alguma dica para dar para o pessoal, para quando eles estiverem negociando por texto, né, por mensagem, por e-mail, por WhatsApp, o que eles podem fazer para minimizar esses danos? Que cuidados a gente tem que tomar? Não, com certeza a gente tem, né? Porque são as técnicas que facilitam a negociação. Então a gente tem técnicas que ajudam nesse tipo de negociação. A primeira dica que eu queria dar é reler a mensagem algumas vezes antes de enviar. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é. Por quê? Muitas vezes a gente recebe a mensagem e a gente fica meio irritado com aquela resposta. E a gente tende a responder de cara. Bateu a mensagem, você já responde. Você fala assim, eu não vou deixar isso desse jeito. E já responde. E isso você acaba não relendo. E reler a mensagem é impossível é importante por algumas razões. Em primeiro lugar, você vai reler para ver se não cometeu nenhum erro ortográfico mesmo, né? Porque, bom, além de trazer danos à sua imagem, né? Porque você está escrevendo errado, e às vezes a gente faz isso. Quantas e quantas mensagens que o corretor colocou uma palavra que não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Então isso acontece. Verdade. E isso acaba, numa negociação que você está fazendo isso de uma forma um pouco mais formal, isso acaba trazendo danos à sua imagem, não tem jeito. E pior que isso, tira o foco da negociação. Por quê? A pessoa errou alguma coisa, ao invés da pessoa que está lendo focar no que você queria dizer, ela foca no seu erro. Verdade. Então, a tua mensagem não chega completa. Então, por isso é importante reler a mensagem. Além disso... Pode falar. Não, eu ia dizer que tem também aquela questão de muitas vezes a gente recebe uma mensagem e leu, entendeu meio que aquilo que a gente queria. Não estava escrito exatamente aquilo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Você lê lá uma coisa rapidinho, foi isso que a pessoa quis dizer. Aí sai respondendo e quando você para reler, você fala, nossa, não foi nem bem isso que a pessoa escreveu. Então as palavras são capciosas. A gente tem que tomar cuidado não só para reler o que a gente escreveu, mas para reler o que o outro escreveu, para ter certeza que a gente leu direito. Porque às vezes o nosso cérebro vai tão rápido que a gente leu o que a gente queria ouvir e não foi aquilo que a pessoa escreveu. Isso pode causar sérios problemas. A gente vai chegar lá, eu vou falar disso também. Que ótimo.
Então, o benefício que você traz de reler a mensagem é aquilo que eu falei. Você escreve a mensagem pensando no que você leria, como se você fosse ler a mensagem. E isso é um Uhum. problema, porque do outro lado, quem vai receber a mensagem não é você. Então, quando a gente escreve uma mensagem, a gente relê essa mensagem, a gente tem que pensar na melhor forma de transmitir a mensagem que você quer e evitar qualquer tipo de mal entendido por parte da pessoa que está lendo. Então, Sim. você tem que se colocar no lugar da pessoa e interpretar do jeito que ela interpretaria, até com mais critério. Por quê? Você Sim. tem que ser bastante rígido nessa tua interpretação. Pô, isso aqui pode ser interpretado dessa forma. Às vezes a pessoa não vai interpretar, mas é bom você ser rígido, porque aí você reescreve de uma forma melhor. Sim, e acho que procurar usar palavras claras, né? Acho que também isso é bastante importante. Ser o mais claro Essa é, possível. essa é a segunda dica. Então, a segunda dica que eu tenho que dar é: você tem que tornar o contexto do raciocínio que você está escrevendo simples e claro. Muita gente acaba escrevendo, e eu tendia muito a fazer isso. Eu escrevi uma mensagem de texto e escrevi um livro ali na mensagem de texto. E o que acontece? Tem estudos que mostram que as pessoas perdem a atenção no meio de textos muito longos. Então, é muito importante você deixar a sua mensagem mais objetiva, mais assertiva em relação à estratégia, a tua estratégia lá dentro da negociação. Então, você tem que ser claro e direto, sem muito rodeio, porque a pessoa se perde. Na metade, ela já não está mais lendo. Entendi. A terceira dica é a gente buscar ambiguidades, ou seja, é ver formas diferentes de interpretar o que você está escrevendo. Eu falei um pouco disso. Por quê? Às vezes a gente vai ser interpretado de forma diferente e a gente tem que se certificar que isso não vai acontecer. Sim. A dica 4 é importante também, é não se ofender. Por quê? Tem várias coisas, né? Porque tem muita gente, e principalmente as pessoas mais jovens, elas acabam abreviando as palavras. Então, você vira VC, ETA é a hora estimada de chegada, e tem mais uma série. Eu lembro que quando começou isso, eu tinha que chamar o estagiário para entender o que estava escrito lá, né? Porque o estagiário sabia, né? Então, é, então era complicado isso. Ele dava muita risada, né? Porque, pô, eu Pra era um ele era ancião óbvio, para. né? Como você não Então, sabe eu era isso? um ancião, né? Mas a gente tem que entender isso de uma forma natural. Então, isso faz parte da forma de escrever mensagem. Eu ficava muito bravo com aquele tipo de comunicação, né? É complicado da gente se adaptar. É, E mas a não gente tem como também. se revoltar contra isso, né? É uma coisa que acontece no dia a dia de informalidade, né? Vai acontecer todo o tempo. É melhor a gente se adaptar. Então, a gente não tem jeito, a gente vai realmente precisar se adaptar. E a outra questão é: a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que dar o benefício da dúvida para a pessoa. Por quê? Da mesma forma como a gente escreve cuidando, porque a gente não vai ler, a outra pessoa é que vai ler, a gente também vai correr esse risco. A pessoa escreve de uma forma e a gente vai interpretar do nosso jeito. Sim. Então, nesse momento, a gente tem que dar o benefício da dúvida para a pessoa. Por quê? Não necessariamente a forma que ela escreveu é exatamente o que ela queria dizer. Uhum. Pode até ser que você interpretou isso de uma forma equivocada. E é fácil de perceber. Se de repente você está num momento em que você está nervoso com alguma outra coisa e você lê a mensagem, você vai ficar bravo, vai querer responder. Se de repente você pega a mesma mensagem no momento em que você está mais tranquilo, você não vai interpretar dessa forma. Sim. Então, é melhor sempre dar o benefício da dúvida e confirmar com a pessoa se era aquilo mesmo que ela queria dizer. Isso não tem nada de errado. Você retorna, escuta, você está querendo dizer isso? Se não for, a pessoa vai esclarecer. Então é importante ter esse benefício. E a última dica de mensagem de texto que eu queria deixar é muito importante, mas é muito difícil também. É nunca responder qualquer mensagem ou e-mail de cabeça quente. Porque é comum. Algumas mensagens fazem a gente realmente perder a cabeça. Tá?
O problema é que se você responde de imediato, você acaba se arrependendo depois. Por quê? Essa é uma outra coisa boa, na verdade, da mensagem de texto. Porque você pode responder, você pode escrever o que você está pensando e não mandar. Você pode salvar como rascunho. E isso é interessante. Então, Sim. você pode criar a mensagem do jeito que você está pensando e deixar ela guardada por algum tempo. Aí você para um pouco, se acalma. Reflete. Isso, então para, vai tomar um café, volta, às vezes precisa de um pouco mais de tempo, às vezes o dia seguinte. Aí sim, você Uhum. volta mais calmo, você relê a mensagem e aí você vê se é aquilo mesmo que você queria responder, né? Então, o Sim. importante é o seguinte, é a gente ter foco no objetivo da negociação e não Uhum. deixar se desviar. E quando a gente reage dessa forma, o que acontece? O objetivo da negociação passa a ser uma guerra de poder. É você Sim. não aceitando o que a pessoa está falando e querendo se impor contra ela, e a mesma coisa do outro lado. E o objetivo, de fato, da negociação se perde. Então é Com importante você certeza. perceber isso. E aí, assim, se você perceber que a sua mensagem gerou uma reação ruim, gerou uma reação diferente do esperado, não perca tempo. Você pega o telefone e resolve. Aí você muda a forma de comunicação e vai esclarecer esse problema, essa reação ruim ou o que aconteceu. Então, isso é extremamente importante. Com certeza, esclarecer os desconfortos para eles não aumentarem, porque é isso que acontece quando a gente deixa quieto ali uma situação mal resolvida, quando a gente vai ver, depois de um tempo, o problema se fez e aí às vezes não tem volta. Até o Daniel está comentando aqui que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a negociação envolve dinheiro. E isso é fato, você está negociando dinheiro por mensagem de texto, tem certeza ali que colocou o número certo, que aquela proposta é assim mesmo. Releia, confira. Aproveita o que você falou no começo, né? Que é usar o tempo que a gente tem nas negociações de texto entre uma resposta, uma pergunta e uma resposta, para ter certeza de que está mandando o que deveria mesmo. É isso, Alexandre? É isso aí. É isso aí. Tem que tomar Então, muito cuidado, porque toda atenção é pouca. as negociações que a gente faz por empresa envolvem milhões de reais. E uma Verdade. comunicação, uma falha de comunicação dessas que a gente poderia ter evitado, pode comprometer muito dinheiro. Então, o Daniel está certo, é um cuidado que Às tem que vezes ter até um mesmo. pequeno percentual, né? Zero ponto qualquer coisa numa negociação de milhões, né? Problema se fez. E aí é um problema da negociação escrita. Muitas vezes a gente não consegue desdizer aquilo, né? Então tá escrito, você pode até tentar se justificar, veja bem, não foi isso, foi um erro, mas aí também a sua credibilidade deve ficar um pouco comprometida, você não acha? Com certeza, não resta dúvida. Então, aí, todo cuidado é pouco, pessoal. Bom, então agora já que a gente explorou as negociações por mensagem, né, por WhatsApp, por e-mail, eu acho que a gente poderia partir aí para uma outra forma de negociação não presencial. Que tal a gente falar de videoconferência e telefone? Vamos lá. Bom, quando a gente fala de telefone, em termos de comunicação, a linguagem por telefone ela tem mais ou menos 45% de efetividade, que são aqueles 7% das palavras que você usa, mais os 38% do tom de voz. Porque por Ah, telefone você sim. consegue ouvir, né, escutar as emoções da outra pessoa. Isso já ajuda muito. Tá? Já a videoconferência ela está muito próxima a 100% de efetividade, porque você consegue replicar, vamos dizer assim, a dinâmica de uma negociação presencial, né? Você consegue ver a outra pessoa, você consegue enxergar a reação dela. Ah, ela não é tão efetiva, a tela é menor quando você está ao vivo, mas ela já é muito mais próxima de 100% de efetividade de comunicação, né? Então, Sim. fica mais fácil ver a outra pessoa, é muito melhor. E as videoconferências, elas acabam trazendo outros benefícios. Então, elas evitam, por exemplo, o custo de deslocamento. Então, quando você tem negociações que são viagens longas, para outro estado, para outro país até, isso pode ser um benefício interessante. O problema da videoconferência é a construção de relacionamento. Então é sempre muito mais eficiente na questão de relacionamento encontrar a pessoa face a face, não tem jeito. Você sabe que tem até algumas culturas que elas se sentem mais confortáveis encontrando a pessoa face a face
pelo menos uma vez, a primeira vez, para poder construir relacionamento. Isso que é importante. E o relacionamento é importante porque ele traz confiança, ele traz conexão para a negociação. E isso é fundamental para você ter um bom resultado, né? A conexão é fundamental. Você sabe que eu trabalhei numa empresa que a matriz ficava na Alemanha. E a gente tinha um projeto lá que precisava de uma parceria, na verdade, com a matriz, porque uma parte do produto era fabricada lá e o cliente que a gente estava tentando pegar aqui no Brasil já era um cliente lá. Então era um produto que já era fornecido para lá, uma parte do produto era feita por eles, a gente precisava então estabelecer uma parceria dentro da própria empresa, né, com a matriz, para poder ganhar o negócio. E aí o que aconteceu? Na época a gente estava com algumas restrições de orçamento, né? Quem trabalha em empresa sabe que isso é a vida diária. E aí a gente decidiu tocar as reuniões entre Brasil e Alemanha por vídeo, tá? Na mesma empresa. E no início a gente teve muita dificuldade em obter ajuda do pessoal de lá. O que tinha? A gente percebia uma desconfiança, falta de credibilidade, e eles não queriam se comprometer com o projeto do Brasil. Tá? Não tinha jeito. Até que chegou um momento que o projeto travou de vez, tá? Não adiantou. E aí a gente passou algumas semanas conversando com eles e nada, travou, não andava. E o projeto era muito importante para a gente aqui no Brasil. Aí não teve jeito, a gente conversou, falei, olha, a melhor coisa é eu ir para lá para resolver isso lá, eu preciso conversar com o cara lá. E aí decidimos e eu fui para a Alemanha. Em 2 horas de reunião presencial lá com o cara, o projeto evoluiu mais do que tinha evoluído nas 4 últimas semanas que a gente tinha feito via vídeo. Então, quer dizer, o fato de eu ter me deslocado do Brasil para a Alemanha, ele primeiro fez o cara entender como o projeto era importante para a gente aqui. Porque, se o cara veio até aqui, com toda a restrição que a gente tem, é porque isso é muito importante. E aí, dentro dessa reunião, eu desenvolvi credibilidade. Ou seja, o cara passou a confiar em mim. E aí eu fiquei na Alemanha por 1 semana. Depois disso, a gente continuou conduzindo as reuniões por vídeo, só que a diferença é que o projeto fluiu. E aí a gente teve resultados espetaculares aqui no Brasil. Isso foi muito interessante, aí, os resultados desse projeto. Então você vê, com uma visita que a gente fez, porque estava faltando essa conexão. Quando a gente estabeleceu a conexão, a coisa fluiu. E é interessante que, uns 2 anos depois que a gente fez esse projeto, acabou acontecendo um caso similar, que dependia de que não, na verdade não dependia daquele cara, era um outro cara que cuidava desse projeto, né? E aí aconteceu a mesma coisa, né? No início, falta de confiança, falta de credibilidade, porque eram pessoas diferentes. Só que aí o interessante é que eu nem precisei ir para a Alemanha. O cara que eu tinha encontrado da primeira vez, que eu fui lá ter a reunião com ele ligou para esse colega dele, que estava causando problema, e ele explicou para o cara quem que eu era, como é que funcionava, a experiência dele com o projeto, que foi muito boa. Só isso, o fato de uma pessoa que ele conhecia, ter dado esse retorno para ele, já mudou completamente a receptividade do novo projeto. Então, aí a coisa fluiu, nem precisei ir para a Alemanha. Tá? Então, muita coisa aconteceu aí nesse meio, que, é claro, me proporcionou a credibilidade que eu conquistei, porque as coisas aconteciam e a gente estava sempre fazendo, cumprindo o que a gente tinha comprometido. Mas tudo começou com uma visita cara a cara, né? Não tem jeito. Então, em algumas vezes, a gente precisa de fato mesclar os meios de comunicação. Então, você faz uma visita e depois você toca o resto por telefone, por vídeo. Isso é perfeitamente possível, né? É interessante, o Daniel está comentando aqui, aquele velho cafezinho que às vezes resolve tudo, né? E aí eu É verdade, Daniel. não é? E eu fiquei pensando aqui,
são muitas coisas envolvidas quando a gente vai escolher que meio a gente vai usar para negociar. Porque nesse caso que você comentou, a videoconferência parecia o melhor, porque era mais barato, a Alemanha é muito longe, muitas viagens, tem o tempo, né, que o profissional vai ter que dispor para ir até lá, o custo disso, uma série de coisas envolvidas. E como você falou, a videoconferência é quase como estar lá, você está vendo a pessoa, em tese você consegue meio que ler as expressões corporais dela. Só que nesse caso não funcionou, porque o interlocutor queria ali uma confiança, né? Ele queria uma proximidade com você. Então, eu fico pensando, né? Escolher uma estratégia boa para você saber qual meio de comunicação utilizar em cada negociação é fundamental. É isso mesmo? Claro, definitivamente, né? Não tem jeito. Você precisa entender, para aquela negociação específica, o que você tem que considerar, né? O tipo de negociação é fundamental, o tipo de meio, né? O meio de Uhum. comunicação é fundamental. Então, assim, o que você vai analisar? Você analisa, por exemplo, o nível de relacionamento que você tem com a outra pessoa. E é Sim. curioso, né? Tem uma pesquisa que foi feita numa universidade que chama Kellogg Northwestern, nos Estados Unidos. E eles definem 3 regras que mostram para você qual é o melhor meio de comunicação a utilizar numa negociação. É muito legal. Então, assim, Interessante. eles dizem o seguinte: se você nunca teve nenhum tipo de relacionamento passado com a pessoa, a Uhum. negociação presencial ou até por vídeo, ela aumenta significativamente a possibilidade de você chegar num acordo, Certo. principalmente as presenciais, porque você não teve relacionamento passado, a outra pessoa não te conhece. Aí o que muda, talvez, é um pouco da questão cultural, porque tem pessoas que precisam desse contato presencial para desenvolver confiança, credibilidade. Tem algumas outras pessoas que acabam por vídeo conseguindo. Mas, de qualquer forma, se você não teve relacionamento no passado, é importante você fazer presencial ou por vídeo. Agora, quando os negociadores já têm um relacionamento positivo no passado, disposição para ajudar um ao outro, aí o meio de comunicação ele tem pouco impacto no resultado. Então, assim, escolhe o meio que for mais conveniente. Dá para fazer por texto? Dá. Por quê? Vocês se conhecem, vocês já tiveram experiências, um conhece como é o comportamento do outro, vocês têm uma tendência a resolver as coisas de forma cooperativa. Então, aí Uhum. tanto faz o meio de comunicação, né? Então, essa é a segunda regrinha deles. E a terceira é que os meios de comunicação escritos, eles diminuem a possibilidade de obter um bom acordo quando o outro negociador ele tem um perfil mais explorador. Só e não importa o que vai acontecer com o outro negociador. Quando você tem um negociador com esse perfil, aí o meio de comunicação escrito não é a melhor forma. Por quê? Quando você está presencial, você consegue puxar a outra parte a ser mais cooperativa. Você consegue Uhum. desenvolver isso para tentar buscar opções de ganhos mútuos. Você tem técnicas que você usa para fazer isso. O problema é que por texto você não consegue aplicar essas técnicas. Então, não tem jeito. O meio de comunicação ele tem que fazer parte da tua preparação. Então você vai levar em conta quais são as questões específicas daquela negociação e isso vai definir a sua estratégia. E aí sim você pode escolher um meio de comunicação adequado, propício e que vai te trazer sucesso dentro da sua negociação e vai te destacar, porque você imagina como um profissional se destaca sabendo escolher o meio de comunicação. Ele sabe escolher, ele tem sucesso na negociação e o que as pessoas veem é o seguinte, pô, esse cara resolve, não importa se tem pandemia, não importa se ele não pode viajar, não importa se ele tem o problema X ou Y, esse cara resolve. Ora, se você é conhecido como o cara que resolve, é natural que a tua carreira vai deslanchar, que você vai ter uma Bom. carreira de sucesso, porque você é o cara que resolve. E saber
como escolher o meio de comunicação adequado para aquela tua negociação, é fundamental para isso. É isso mesmo. Eu acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente, né? Saber escolher a melhor estratégia para resolver o problema, apesar das circunstâncias difíceis, porque hoje a gente vive a pandemia, amanhã vai ser outra coisa. Há uma dificuldade na empresa, ou uma crise financeira, sempre vai ter um problema. Então a gente tem que ter as estratégias ali para contornar os problemas e conseguir sempre o melhor resultado. É isso que a gente tem que buscar. E eu acho que essas dicas que você falou, né, desse estudo que foi feito, são fundamentais e elas conseguem dar um bom norte para quem está nos ouvindo na hora que essa pessoa for escolher o melhor tipo de meio de comunicação para cada negociação que for conduzir. Ou ainda combinar mais de um meio, né? Porque às vezes a gente comentou aqui, às vezes é necessário combinar mais de um meio, mas com essa técnica eu acho que fica um pouco mais fácil. Eu acho que a gente pode abrir para dúvidas, Alexandre, pode ser? Pode, vamos lá. Vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida. Vocês podem colocar aqui nos comentários, tanto no Instagram, no Facebook, também no YouTube. Aí a gente responde aqui ao vivo. Isso aí, vamos lá. Só vamos colocando as dúvidas, aproveita aí. Lembrando que a gente está comentando hoje sobre meios de comunicação, né, na negociação quando ela não é presencial. Então, negociação por videoconferência, por mensagem de texto, por WhatsApp, por telefone. Então, como a gente pode tornar esses meios de comunicação na negociação efetivos e fazer com que eles tragam o melhor resultado possível. É isso aí. Ó, apareceu uma dúvida aqui. O Mário, ele está perguntando se é possível desenvolver um bom relacionamento por vídeo ou por telefone sem a necessidade da presença face a face. É possível, Mário, é possível. Quantos e quantos casamentos a gente não vê por aí de pessoas que se conheceram online, né? Então, é possível desenvolver o relacionamento. Agora, é mais desafiador, é mais demorado, não tem jeito. Então, em relações comerciais, onde o resultado é sempre urgente, né? Tudo é urgente, então o encontro face a face, presencial, ele é um atalho que você usa para desenvolver confiança e credibilidade. Então, assim, possível é. Agora, será que você tem tempo para fazer isso? Mas dá para fazer. E é importante a gente lembrar que relacionamento você nunca desenvolve na hora da negociação. O relacionamento você desenvolve antes da negociação, para que quando você chegue na negociação, você já tenha um relacionamento desenvolvido, um bom relacionamento. Isso facilita a negociação. Agora, não dá para desenvolver o relacionamento durante a negociação. Isso é muito complicado. Por quê? Toda negociação ela envolve um conflito. Isso é parte de uma negociação. Não tem como tirar. O conflito é inevitável, né? A diferença é como você vai gerenciar esse conflito. E então é muito mais difícil você desenvolver um relacionamento quando você tem que gerenciar um conflito do que se você fizer isso antes, quando não tem esse tipo de problema, né? Então dá, mas não é o mais recomendável. Requer tempo. Agora, Alexandre, pensando aí na pergunta do Mário, né? Você acha que depende esse desenvolvimento desse relacionamento por videoconferência depende do interlocutor? Ou seja, pode ter um interlocutor que é mais propenso a negociar por esse meio e outro que não, eu faço questão do presencial, e aí pelo estilo da pessoa, por mais que você tente, por mais que você tenha tempo e boa vontade, não vai dar certo, porque a pessoa, meio que para confiar em você, precisa ver a sua presença, né? Tem isso? Foi o que aconteceu quando eu contei a história lá com o alemão. Não tem jeito. E tem algumas culturas que são assim. Se você não vê a pessoa presencialmente, é como se a pessoa... Confiança. Porque é mais ou menos assim, na nossa mente, é como se a pessoa não existisse, né? Ela é só um filme ali na videoconferência. Entendi. E isso é complicado. Então, muitas vezes você precisa, na preparação, você tem que analisar o seu interlocutor também, qual que é o estilo dele e entender isso, não tem jeito. Porque lutar contra isso não vai trazer o sucesso que a gente precisa, né? Então, identificando que você está diante dessa pessoa, né? Como você falou aí na Alemanha, que queria a sua presença, então não adianta lutar. É melhor ir logo lá e resolver o problema do que ficar arrastando meses de negociação por meio escrito que não vai ser efetivo.
Né? E por outro lado, Exatamente. deve ter pessoas que aceitam esse tipo de negociação muito bem. Depende muito da pessoa, da situação, enfim, a gente tem que olhar ali o caso Por concreto. isso que faz parte da estratégia. Tem uma outra pergunta Entendi. aqui da Elaine. Ela está perguntando o seguinte. Na verdade, ela está comentando, né? Não é meio a pergunta. Ela está comentando que ela recebeu um e-mail que ela considerou mal educado. Aí ela fez uma resposta dura, depois se arrependeu, mas não tinha volta. É isso mesmo, Elaine. Foi o que a gente falou, né? Você escreveu, não tem volta, né? Bom, Tá o WhatsApp ele registrado. dá, o WhatsApp ele dá alguns segundos para você apagar, né? Então, Mas nunca dá para saber se o outro chegou a ler, né? Porque acontece isso, tá lá com o WhatsApp aberto, você leu porque já, você aparece apagou, na mas já tela. foi. É. É, Então, então é isso mesmo. Quando a gente faz uma resposta, ao invés de responder de uma forma dura, a gente precisa seguir aquelas dicas lá que eu comentei, né? Dá um tempo antes de responder, até escreve, que escrever você até dá uma aliviada, né? Você põe para fora, mas não manda. Salva lá no rascunho. E depois você pensa. E também tem que dar o benefício da dúvida para a pessoa. Será que o que ela sim. escreveu era exatamente o que você está interpretando? Muitas vezes não, né? Muitas vezes o que ela escreveu, você interpretou dessa forma, mas não é o que ela queria dizer de fato. Claro, deve acontecer muitas vezes, por isso, né, cabeça fria aí na hora de responder as mensagens e de ler também o que o outro escreveu, acho que é fundamental. É isso aí. E acho que com isso fechamos as perguntas. Fechamos aqui para mim, não tem nenhuma nova também. Então é isso. Então é isso, pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Hoje nós conversamos sobre como deixar a negociação não presencial efetiva. Então, que técnicas a gente pode usar para isso. Se de repente você chegou agora no finalzinho, não tem problema, essa live vai ficar gravada. Você pode conferir esse episódio e também os anteriores, né? Porque esse é um programa que vai ao ar toda terça-feira, então a gente já fez vários episódios, sempre discutindo temas sobre negociação. Você pode conferir os episódios anteriores lá nas redes sociais do Alexandre. Então pode ser pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Instagram, é só escolher a rede da sua preferência. Aqui no descritivo do vídeo ele vai ficar salvo, vai ter lá o acesso, é só clicar lá e acessar. Então por hoje é isso, foi ótimo estar com vocês, a gente se vê de novo na terça-feira. Até lá. Tchau, pessoal!